certo? Vamos lá, meus caros, vamos entender aqui o que está acontecendo. Nós tivemos, então, uma declaração que veio em primeiro momento do próprio regime cubano, matando 4 pessoas e afirmando que houve ali uma troca de tiros e que também, houve um registro já de informação ao governo americano. Eu vou trazer para vocês algumas informações, mas antes disso, eu quero colocar aqui um vídeo do vice-presidente J.D. Vance, tá? O J.D. Vance, ele estava numa coletiva de imprensa e quando essa informação surgiu, ele foi questionado pelos repórteres que ali estavam, os jornalistas, e ele falou o que se sabia até o momento. Vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês. Marco briefed me about 15 minutes ago on it, but we don't know a whole lot of details, and so I'll defer to the White House to provide more updates as we get them. Certainly, a situation that we're monitoring. Hopefully, it's not as bad as we fear it could be, but can't say more because I just don't know more. Ele disse que assim, eu acabei de ser brifado pelo Marco Rubio há mais ou menos 50 minutos e as informações ainda estão assim um pouco bagunçadas. Espero e parece que pode não ser tão ruim quanto causa essa sensação, quanto parece, mas infelizmente eu não tenho mais informações para dar até o momento. E essa informação agora já está aqui em todas as televisões nos Estados Unidos da América. Eu quero trazer para vocês o briefing da Fox News tratando sobre o tema. Então vamos lá. Guarda costeira cubana mata 4 em troca de tiros com barco registrado nos Estados Unidos. A guarda costeira de Cuba matou 4 pessoas a tiro e feriu outras 6 a bordo de uma lancha rápida registrada nos Estados Unidos em uma troca de tiros ao largo da costa da ilha, informou o Ministério do Interior há poucas horas desta quarta-feira. Em um comunicado, o Ministério informou que uma embarcação de patrulha cubana se aproximou do barco registrado na Flórida para identificar quem estava a bordo quando disparos foram feitos do barco, ferindo o capitão da embarcação cubana. Segundo o depoimento de Havana, o barco registrado na Flórida com o número FL772S6H foi detectado em águas territoriais cubanas nesta quarta-feira, no lado nordeste do canal El Pinho, próximo a Cayo Falcones, na província de Vila Clara. Tropas de fronteira cubanas avançaram para inspecionar a embarcação, mas a tripulação da lancha rápida violadora abriu fogo. Isso daqui é o que está, tá, no comunicado do Partido Comunista Cubano, provocando fogo de retorno das forças cubanas. Abre aspas. Como consequência do confronto, até o momento deste relatório, 4 agressores a bordo da embarcação estrangeira foram mortos e 6 ficaram feridos, disse o Ministério, acrescentando que os feridos foram evacuados e estão recebendo atendimento médico. Abre aspas novamente. Diante dos desafios atuais, Cuba reafirma sua determinação de proteger suas águas territoriais, baseadas no princípio de que a defesa nacional é um pilar fundamental do Estado cubano na salvaguarda de sua soberania e na garantia da estabilidade da região. Também, o governo cubano afirmou que investigações estão em andamento para esclarecer completamente os eventos. De acordo com dados recuperados pela Fox News Digital, a embarcação é um barco Proline de 24 pés e, embora o registro corresponda aos registros do estado da Flórida, a embarcação não está documentada junto à Guarda Costeira dos Estados Unidos sobre o número de identificação do casco fornecido, que seria PLC 00916M81D. O procurador-geral da Flórida, James Utmeyer, também anunciou no X que havia orientado o escritório de acusação estadual a trabalhar com parceiros federais, estaduais e locais das forças de segurança para iniciar uma investigação. Tá? Essas aqui são as primeiras informações. Eu tenho aqui mais uma atualização, deixa eu puxar para vocês, pessoal.
Só um momentinho. Vamos lá. Em sua declaração, tá aqui. Em sua declaração, Utmeyer disse que o governo cubano não pode ser confiável e prometeu que o seu gabinete, abre aspas, fará tudo ao nosso alcance para responsabilizar esses comunistas. Eu vou repetir aqui, tá? O que o procurador-geral do estado da Flórida, James Utmeyer, está dizendo. Em sua declaração, ele disse que o governo cubano não pode ser confiável e que o seu gabinete fará tudo ao nosso alcance para responsabilizar esses comunistas. Fecha aspas. O incidente aconteceu enquanto o secretário de Estado Marco Rubio está no Caribe para uma cúpula da Comunidade do Caribe, ou a CARICOM, em São Cristóvão e Neves. Rubio está se reunindo com líderes regionais para conversas a portas fechadas sobre a segurança, cooperação econômica e preocupações compartilhadas sobre as políticas dos Estados Unidos na região. Enquanto isso, o deputado Carlos Gimenez, republicano da Flórida, pediu uma investigação imediata, ainda hoje. E o comunicado dele disse o seguinte, abre aspas, estou pedindo uma investigação imediata sobre este massacre. As autoridades dos Estados Unidos devem determinar se algumas das vítimas era cidadã americana ou residente legal e estabelecer exatamente o que ocorreu. O regime de Cuba deve ser relegado ao lixo da história por seus inúmeros crimes contra a humanidade, acrescentou o deputado federal. O senador Rick Scott, republicano também da Flórida, disse concordar com o deputado Carlos Gimenez, escrevendo no X, abre aspas, precisamos de uma investigação completa sobre essa situação profundamente preocupante e para determinar o que aconteceu. O regime comunista cubano deve ser responsabilizado. E aqui ainda no briefing da Fox News, o vice-presidente J.D. Vance também disse que foi informado por Rubio sobre a situação em Cuba, mas indicou que os detalhes ainda são limitados, como eu acabei de mostrar para vocês aqui agora há pouco, a fala do J.D. Vance, que eu vou colocar novamente. Peço desculpas, pessoal, por não estar legendado, não deu tempo de legendar aqui para vocês. Marco briefed me about 15 minutes ago on it, but we don't know a whole lot of details, and so I'll defer to the White House to provide more updates as we get them. Certainly, you know, a situation that we're monitoring. Hopefully, it's not as bad as we fear it could be, but can't say more because I just don't know more. Bom, é isso, meus caros, o que nós temos de dados e informações até o momento. E aqui eu quero colocar a bola no chão e atualizar vocês de algumas questões e a gente fatiar o que de fato isso pode significar. As tensões estão aumentando bastante entre os dois países. Para quem acompanha o canal PH Araújo nos Estados Unidos, no finalzinho da semana passada, eu fiz um vídeo ali tratando sobre as negociações paralelas que está acontecendo entre a Secretaria de Estado do Marco Rubio aqui em Washington e uma pessoa central para o regime cubano, Raulito, tá? E quem é Raulito nessa história? É o Raulito Castro, ninguém mais, ninguém menos que neto do Raul Castro. Sim, Raul Castro, irmão de Fidel Castro, que está com 94 anos e, segundo a visão da Secretaria de Estado, do Marco Rubio e da administração Trump, é ele que importa nessas negociações. Eles enxergam Miguel Díaz-Canel, o atual ditador cubano, como um fantoche do Politburo do Partido Comunista. Então, está acontecendo troca de mensagens oficialmente, como o Donald Trump disse na semana passada, entre a administração Trump, mais necessariamente o Marco Rubio à frente disso, e o Miguel Díaz-Canel. Mas as negociações de fato profundas estão acontecendo aí com o chamado Raulito. Raulito, entre outras coisas, foi chefe de segurança do seu tio-avô, Fidel Castro, e também do seu avô, Raul Castro.
Outro ponto importante é que talvez, e nós não temos comprovações e informações que dão a densidade em cima disso, mas talvez algumas fontes aqui nos Estados Unidos estão trabalhando com a linha de que um caminho à la Venezuela esteja sendo montado com o Raulito para uma abertura progressiva. Nesse vídeo que eu fiz, eu até comentei que existe uma situação ainda mais complicada do que na Venezuela em relação a Cuba, porque você não tem uma estrutura política de oposição pronta, como existe atualmente na Venezuela, para acelerar esse processo, o que torna ainda tudo mais complicado. Bom, esse é o bastidor diplomático. Agora, o que está acontecendo? Não se sabe quem são essas pessoas que estavam no barco. Podem ser traficantes de drogas, por exemplo? Pode. Acho pouco provável. Podem ser cubanos que estavam tentando chegar até a ilha para então resgatar outras pessoas e trazer para os Estados Unidos da América? Acho muito provável. Acho muito provável que isso seja uma das possibilidades, tá? Não tem ainda informações que levem a isso, deve aparecer, mas é uma linha que começa a ser discutida e precisa ser discutida. Porque cada vez mais vai aumentando o poder aquisitivo de ou descendentes de cubanos ou cubanos que estão aqui do lado dos Estados Unidos, que podem utilizar embarcações que consigam chegar ali, passando a península da Flórida até Cuba, para tirar familiares de lá. E aí pode ter encontrado com a guarda costeira, que fez a abordagem e o pessoal entrou em pânico e acabou atirando com medo do quê? De ficar preso em Cuba. É uma linha de possibilidade, tá, pessoal? Isso aqui não é informação. E pode ser, em último caso, até mesmo, não acho possível ainda, grupos de mercenários que estivessem ali fazendo varredura do local, mas seria ter amadora a forma de atuação. Isso se a gente pegar como verdadeiro o que foi descrito pelo regime cubano. Só que aqui do lado americano, nós já vimos pelas declarações que eles não acreditam que exatamente esse é o caminho que deve ser seguido. Então, é necessário aguardarmos. Acredito que a Secretaria de Estado já esteja nesse momento tentando algum contato de alto nível, tentando a identificação das 4 pessoas mortas, e eu acho que se eles são cidadãos americanos, isso pode ser um problema diplomático muito grande e que, dada as circunstâncias e as tensões que estão envolvendo os 2 países hoje, pode fazer com que isso escale para um outro nível, porque diplomaticamente o entendimento entre o governo oficial de Cuba e a administração Trump é quase nula. As negociações estão se dando por outros caminhos, como eu acabei de citar aqui. E o que isso pode levar? Precisamos aguardar e vamos acompanhar isso muito de perto para vocês, meus caros. Muito de perto mesmo.